Jai era um perdedor feio e nojento, e ele não fazia nada bem além de cozinhar. Então os seus pais o deserdaram quando ele tinha apenas 5 anos e desapareceu misteriosamente. E esse é o momento em que tudo deveria começar a dar errado na vida dele. Mas antes que ele percebesse, Deus apareceu diante dos seus olhos para salvar a sua vida miserável. E ele então despertou seus poderes adormecidos, se tornando então o invocador mais forte do mundo. E toda a sua existência foi gasta então estudando as lendas antigas dos invocadores, que são seres que invocam espíritos esquecidos do futuro. Então ele nunca se importou com suas notas ou em encontrar uma namorada com seu rosto. Ele apenas continuou vivendo a sua rotina deprimente todos os dias. E sem mais ninguém em sua vida, ele estava cozinhando lamen depois de perder toda a sua conta bancária comprando criptografia. Quando então uma esfera de energia aparece e então Dora, o horror, sai de dentro dela. E aquela era a garota mais gata que ele já tinha visto em toda a sua vida. E nessa hora o Jai pensou que finalmente seria capaz de usar a sua Excalibur para conseguir alguma coisa. Até que ele então, em completo estado de choque depois de ver a garota, deixou o lamen cair e para sua surpresa a garota na sua frente se transformou em uma criança e pegou a tigela de lamen. Então nesse momento o cara já sabia que não ia utilizar a sua Excalibur pra nada naquele dia. E a Dora então disse que aquela foi a coisa mais deliciosa que ela já tinha comido na vida. Mas como o Jai não gostava dela quando ela era criança, ele expulsou a garota de casa quando ela estava naquela forma. E quando ela voltou pra dentro, ele foi e lançou ela pro céu. Mas ainda assim a garota se recusava a deixá-lo e ficou ali na casa procurando comida na geladeira dele. E o Jai então, depois de se render à derrota, começou a fazer um chá pra garota e perguntou quem era ela e o que ela queria com ele. E a Dora então revelou que ela era um espírito de uma deusa de uma era antiga e que tinha apenas 3 milhões de anos de idade. E ela sabia que sua forma maior era mais quente do que aquela. Só que também essa forma consumia muito mais energia do que essa forma de criança. E a única forma que ela poderia então voltar para aquela maneira que o Jai tinha gostado tanto dela era comendo toda a comida dele. E bem, como o Jai estava atrasado pra aula, ele saiu de casa, só que a Dora continuou ali perseguindo ele por toda parte. E o Jai começou a pedalar a bicicleta mais rápido, tentando escapar da garota, mas ele não conseguiu ainda assim. Isso porque quando ele chegou na escola, a Dora chegou também e pediu para que ele fizesse então um contrato com ela. Só que nessa hora ele já tava de saco cheio e foi e atacou a garota. Só que nessa hora o professor não entendeu nada e pensou que o Jai tava era gritando com ele. Porque lembrem-se que a garota era na verdade um espírito de uma deusa, como ela tinha dito. Então não é como se qualquer pessoa pudesse enxergá-la. E enquanto ela dormia na cabeça do professor, o Jai decidiu sair da sala de aula e encontrou uma garota que tinha dado pra ele uma carta de amor um tempo antes. E o problema é que quando essa garota foi conversar com o Jao, a Dora tava importunando ele há muito tempo. E ele acabou sendo grosseiro, mandando a Dora vazar de perto dele. Só que como ninguém conseguia enxergar a Dora, a garota que tinha se declarado pra ele achou que ele tava falando com ela. E ela então saiu dali correndo, toda envergonhada pelaquela cena. Então quando chega a noite, Jai dá um monte de comida pra Dora como suborno pra que ela deixe ele pra sempre. Mas a garota então começa a chorar e explica que um espírito convocado, quando ele não faz o contrato com seu mestre e é abandonado por ele acaba então fadado a vagar por este mundo como um fantasma até o seu fim. E ela então voltou à sua forma adulta, aquela forma que o Jai tinha gostado bastante antes, e ela pediu para que o Jai desse um passeio com ela como se fosse o seu último pedido. E os dois então começaram a caminhar juntos e a Dora fez o Jai olhar o mundo através dos olhos dela. Ele começou então a ver auras ao redor de todos, e Dora disse a ele que todos têm potencial para invocar espíritos, mas apenas alguns conseguem realmente fazer isso. Nesse momento, Dora então segurou o braço dele para fazer uma garra de cristal gigante e como forma de demonstrar o poder, ela derrubou uma árvore bem diante dele. E pela última vez então ela pediu para que ele fosse o seu invocador e explorasse o mundo da magia com ela ao seu lado. E depois de perceber que caso não aceitasse esse pedido ele provavelmente morreria virgem para sempre, o Jai acabou aceitando a oferta dela. Os dois então firmam o contrato e a energia então transborda do corpo deles quando um sigilo místico aparece entre eles. E agora então Jai tem o poder de se tornar um invocador. Mas para a decepção do Jai, assim que o contrato é assinado, a Dora volta para sua forma de criança logo depois. E ela começa a zombar do Jai por ter caído em sua armadilha. Então ela segura as costas dele e os dois voaram pela cidade assim usando suas asas mágicas. Mas a Dora logo começa a perder as suas forças porque estava morrendo de fome. E então eles voltam para casa com lesões em todo o corpo. E os dois estavam ali fazendo alguns curativos nos ferimentos quando de repente a luz se apagou e o Jai revelou que estava com pouco dinheiro. Então ele não conseguia pagar a conta de luz em dia. Dora então lançou a sua magia para encher a sala com vagalumes iluminados. E eles, além de iluminarem, também curariam os ferimentos deles durante a noite.
noite. Jai acabou ficando bastante grato por isso, mas ainda queria saber sobre as origens de Dora e também como realizar a sua primeira invocação. Porém, ela disse que levaria pelo menos 3 dias para que ela explicasse tudo pra ele. E enquanto tentava se lembrar dos acontecimentos do passado, o idiota do Jai acabou fritando o seu cérebro de ervilha. E ele então pegou uma coberta e foi dormir. Então, no dia seguinte, tem alguma coisa diferente acontecendo com Dora e ela se veste de uma maneira mais chamativa. E ela diz pra Jai não se preocupar com o seu modo de se vestir porque ninguém conseguiria vê-la além dele. Pouco depois, então, Jai observa que na televisão estão rolando notícias sobre um homem que poderia estar andando voando pela cidade. Jai então percebeu que precisava estar mais disfarçado quando fosse fazer alguma atividade com Dora. Mas naquele momento, a magia dos 3 milhões de anos da deusa em Dora começou a querer sair de alguma forma. Então Dora pediu para que Jai passasse protetor solar nas suas costas, mas como ele tinha colocado os fones de ouvido, ele acabou ignorando tudo que ela tinha dito. E assim, de repente, surge um monstro planta que se aproxima secretamente de Dora e começa a tentar engoli-la. Ela então tenta chamar a atenção de Jai para pedir ajuda, mas ele não consegue ouvi-la. Então ela bate na cabeça dele com um protetor solar, mas já era tarde para ele conseguir resgatá-la. Isso porque a planta tentou fugir com Dora dentro de si, correndo dali. E Jai começou a persegui-la, mas acabou caindo de uma ponte e perdeu de vista o espírito da planta. Então, em busca do espírito, Jai chega a um festival do ensino médio, onde aparece o irmão de uma garota que ele tinha rejeitado anteriormente. Ela tinha tentado impressioná-lo exibindo suas habilidades em artes marciais, só que a Dora ao mesmo tempo estava também gritando por socorro. Então, diante daquela situação, Jai acabou dizendo pra garota que o rosto dela estava feio e ele saiu fugindo dali. E eu acho que assim dá pra entender porque ele era um completo virgão antes, né? Mas enfim, Dora continuava a ficar mais fraca, porque as invocações ficam mais fracas quando estão separadas do seu mestre. Então, enquanto procurava por Dora, Jai encontrou um nerd e usou a sua cabeça como trampolim para pegar o monstro planta no ar. Porém, aquilo que ele tinha pegado, na verdade, se tratava apenas de uma garota que estava fantasiada. Nesse momento, Dora então não aguentou mais e Jai percebeu que ele estava em um show de heavy metal. Então lá, ele sentiu algo olhando pra ele, e quando ele se virou pra ver o que era, ele não encontrou nada. Dora então começou a adormecer e Jai de repente lembrou que queria mesmo que ela desaparecesse, e disse a ela que era a oportunidade perfeita para que ele se livrasse dela. E ao ouvir essas palavras, ela se enfureceu, então ela começou a espancar o espírito da planta de dentro do seu corpo até que ele saísse. E o Jai nesse momento teve uma hemorragia nasal a apreciar a cena mais bonita de todo o anime bem diante dos seus olhos. Então a planta voltou ao seu dono cavando o chão, e a dona da planta, Hana, apareceu. Ela era uma garota muito linda, mas Dora não se importou com isso e saltou do ar para dar um soco nela. Mas bem no último segundo ela desapareceu e a Dora acabou caindo no chão. Jai conseguiu descobrir muito sobre Hana só de olhar para ela, e Dora ficou impressionada com as suas habilidades de detetive. Então no dia seguinte, Hana caminhou pelo corredor e todos os meninos babaram em cima da garota. Só que ela ignorou todos eles e entregou uma carta para Jai, uma carta com uma rosa negra. E depois que ela foi embora, os garotos leram a carta e começaram a ficar com muita inveja do Jai. Afinal de contas, Hana era a garota mais quente de toda a escola e ela tinha acabado de pedir para que ele encontrasse com ela na floresta. Então, quando ele começou a ir até a floresta para encontrá-la, os meninos começaram a segui-lo, mas ficaram presos em algumas vinhas mágicas e um caminho secreto foi aberto apenas para o Jai. Ele então passou por isso e viu Hana brincando com algumas rosas negras, e o espírito da planta disse a Jai para entregar a sua invocação para ela. Só que ele não estava disposto a fazer isso, então Hana jogou uma rosa com infusão de magia nele. A rosa acabou acertando o seu rosto, então Hana brandiu o seu espírito como um chicote e Jai continuou a se esquivar dos ataques dela. Enquanto isso, Dora procurava os seus cutelos e a Hana continuou atacando o Jai e ele ficou ali implorando para que a Dora se apressasse e ajudasse ele, quando de repente Hana convocou uma árvore gigante e ela começou a perseguir Dora, e a árvore então consegue agarrá-la e estava prestes a esmagá-la com a palma da mão. Só que bem nessa hora Jai chegou para salvá-la. O monstro da árvore deu um soco direto e Jai também usou o soco mágico de cristal para destruir o braço do monstro. Eles então começaram a voar para evitar o ataque e Jai derrubou a árvore, e quando a árvore caiu morta, Hana a invocou e Dora foi atrás dela para acabar com ela de uma vez, pois ela estava prestes a cortar a sua cabeça naquela hora. Jai então interviu e a impediu, dizendo que Hana estava se contendo todo aquele tempo, e ele então pede para que Dora olhe para trás, pois havia 4 daquelas árvores grandes apenas olhando para eles. Então ficou claro ali que Hana estava apenas tentando testar Jai e o seu potencial, e o espírito da planta então lhe disse que ele passou no teste, enquanto Dora teria falhado horrivelmente em todo aquele teste. Mas para ficarem felizes, Dora convidou os dois para jantar e Hana concordou, pois a barriga dela também estava roncando. E a árvore então chamada Green Ball gostou muito da comida e disse a Jai que existem espíritos bons e maus naquele mundo. Nessa hora então Hana interrompeu ele enfiando uma coxa de frango em sua boca
para que ele calasse. Jai então seguiu Hana e ela lhe deu uma rosa negra, dizendo que ela estaria cuidando dele 24 horas por dia a partir dali. E então no dia seguinte uma garota libertou um monte de animais do zoológico e invadiu a escola onde Jai estudava. Jai e Dora então saem dali imediatamente da escola para ver o que está acontecendo. E a cidade então está toda devastada por todos os tipos de animais que vocês podem imaginar. E o que a garota queria era que os humanos tremessem de medo e tomassem conta da cidade. Mas Jai a viu com um bando de animais assustadores e pensou que ela estava em perigo. Ele então foi até ela e tentou resgatá-la. Ele então viu o gato que ele conhecia e tentou levar a garota para um lugar seguro, mas o gato apenas coçou o rosto e voltou para a garota que acariciava um bando de leões como se fossem gatinhos fofinhos. Hana e Greenball estavam ali vendo tudo de uma distância segura, e Greenball usou um monte de bombas fumaça para que Hana pudesse prender todos os animais em vinhas mágicas. A garota sentia mesmo que aquele mundo pertencia aos animais e que os humanos que deveriam estar trancados em jaulas. Então ela estava apenas tentando libertá-los no seu ponto de vista. Ela então se teletransportou para trás de Hana para chutá-la, e quando Hana bloqueou, encantou suas mãos com magia e começou a atacá-la agressivamente até acertar um soco de raspão em seu rosto. Hana então utilizou o Greenball como chicote e começou a arrastar a garota por todos os prédios, mas ela se levantou e começou a persegui-lo como um animal, e usou os poderes de diferentes animais para começar a atacar Hana novamente. Se transformando em um urso, ela arrancou um pedaço de estrada e jogou na direção da Hana, mas Hana bloqueou o ataque usando o Greenball e convocou seu enorme espírito de árvore para combater o urso. E eles então se envolveram em uma luta de kaiju e pareciam estar em igualdade no início, mas a Hana fortificou a árvore com o Greenball e ela cresceu ainda mais, e a árvore então começou a dar um soco no urso e o abraçou até fazê-lo desaparecer completamente. Mas de repente a garota se transformou em um bando de lobos e começou a atacar a árvore. A batalha estava mesmo insana e isso acabou atingindo a Hana também. Ela converteu o formato da árvore e ela começou a girar como se fosse uma Beyblade, atacando todos os lobos. Jai então finalmente feriu Mayou e percebeu uma enorme cobra se fundindo e brigando com a árvore. Jai viu que Mayou era o invocador e como ambos ali estavam gravemente feridos, ele não queria que a luta se arrastasse por mais tempo. Então, com a ajuda de Dora, ele acorrentou a árvore e a cobra e disse para que elas se resolvessem como pessoas civilizadas, por mais irônico que isso possa ser. Ele então disse a todos que Mayou era o invocador e a garota era apenas um espírito invocado. Vemos então que no passado Mayou foi ferido por Jai, mas naquele momento Jai estava apenas tentando ajudá-lo, porque ele estava ferido depois de toda aquela situação. Então, após entender as intenções, o gato deixou que eles se tornassem amigos. Ele então a enfaixou mais uma vez e o perigo foi resolvido. Só que Greenball queria que ele entregasse o gato para eles. Jai recusou, pois queria ficar com o gato até que ele estivesse curado. E quando Greenball se aproximou de Mayou, Dora o interrompeu imediatamente. E Hana disse a eles que eles estavam escolhendo a pessoa errada como aliado. Ela avisou nesse momento. Em seguida, na casa de Jai, Mayou usou sua invocação de garota para falar com ele e disse para ele que todos os tipos de animais e insetos podem se tornar invocadores. Ela veio para esta cidade para encontrar o seu irmão, mas perdeu os seus poderes de invocação por causa dos seus ferimentos, até que Jai a resgatou e ela finalmente se curou. Seu irmão parecia ignorá-la e ela fez um grande show só para que seu irmão percebesse e voltasse para ela. Jai então a acalmou e se ofereceu para fazer alguma comida para que ela recuperasse as suas forças. E eles acabaram ficando por ali juntos, enquanto Dora e Mayou jogaram jogos de luta a noite toda, até que quando amanheceu alguém tocou a campainha e Jai abriu a porta para ver um bando de guarda-costas. Eles estavam ali em nome de Hana para convidá-lo para um jantar em sua mansão e acabaram levando todos que estavam ali à força no helicóptero. E quando eles chegaram na mansão de Hana, os três foram recebidos por ela e Greenball. Eles foram seguindo Hana e ficaram impressionados com a mansão. Dora chegou até a se perguntar se o mestre de Hana poderia ser o próprio Bruce Wayne. E óbvio que não estamos falando do tio Bruce aqui porque ele não teria dinheiro para uma mansão dessa. E logo em seguida eles conheceram Harlan, que era o avô de Hana e também o seu mestre. O avô de Hana era um magnata dos negócios e chefe da família Black Rose, e ele fez com que todos se sentassem em seus assentos com seu poder. Jai sentiu uma aura mágica muito forte vindo dele, e Harlan disse a eles que a fonte de todos os espíritos era um único cristal ali, e os invocadores humanos travaram inúmeras guerras por isso durante séculos. E com o tempo os invocadores se dividiram em vigilantes e destruidores, sendo que os vigilantes transmitiram o poder da natureza e deixaram a natureza seguir o seu curso para proteger o mundo, enquanto os destruidores queriam arrebatar todos os poderes de convocação através de todos os meios necessários que fossem, e queriam também dominar o mundo para os seus próprios desejos. Harlan ficou feliz por ter abordado Jai primeiro, antes dos destruidores fazerem contato, e perguntou a ele
ele qual lado ele escolheria nessa batalha. Jai ficou em dúvida, mas ele ficou bastante impressionado em ver que Harlan sabia muito sobre o seu passado. De alguma forma ele começou a revelar que os pais de Jai tinham deixado ele no passado. Ele falou algumas coisas a respeito do passado de Jai e todas estavam certas. Jai então pensou que convocar Dora com Lamen era apenas uma coincidência em sua vida, mas Harlan disse a ele que tudo isso estava ligado de alguma forma desde antes. Então, depois de fritar todos os seus cérebros contando a eles coisas que eles próprios nem sabiam das suas vidas, Harlan ofereceu a eles para ficarem em sua casa por alguns dias, para que eles pudessem aprender um pouco mais. Porém, Jai disse que tinha aula no outro dia e não poderia faltar na escola, mas Harlan disse para ele ficar tranquilo quanto a isso, porque como ele era o diretor, ele daria um jeito nessa falta do garoto. E Harlan então ordenou que o jantar fosse servido. Dora e Greenball pularam na comida e comeram desesperados, como se nunca tivessem comido antes. E logo depois que terminaram de comer, Harlan sentiu um destruidor vindo do céu, e ele conseguiu defender todos ali no último segundo, parando o ataque do destruidor com o seu soco. E ele se lembrou que já havia lutado com aquele destruidor antes, então ele não esperava que ele fosse bater a sua porta novamente. Ele então envolveu os seus punhos em fogo e ambos começaram a travar uma batalha, até que o destruidor o perseguiu com seus ataques. Harlan então congelou o seu braço e relâmpagos percorreram todo o seu corpo. Enfurecido pelo ataque, o destruidor começou a ligar e Harlan disse a Hana para deixar aquele lugar. Ele pediu para que ela mantivesse Jai segura enquanto a batalha acontecia, só que antes que eles pudessem sair dali, o destruidor lançou um ataque repentino e todos caíram do topo da mansão, mas Hana conseguiu pegar todos eles com suas vinhas, e quando ela viu o homem inteiro ser destruído e todos os convocados feridos, ela entrou em completo estado de choque. Então outro destruidor empunhando uma arma chegou e exterminou brutalmente todos os espíritos ali. Hana atacou com suas vinhas, mas ela se esquivou de todos os seus esforços e jogou um monte de bomba neles, e essas bombas acabaram derrubando Jai. Hana então continuou a lutar com ela, enquanto Mayol viu seu irmão lutando contra um monte de convocações, e um espírito do fogo lançou então o seu ataque final contra ele, mas ele puxou um corvo perdido de Sekiro e matou o espírito do fogo. Mayal então se virou para o garoto e perguntou se ele era realmente o seu irmão, mas ele permaneceu em silêncio e abriu um buraco na testa dela. Então Mayal voltou para sua forma original, e ao vê-la cair no chão, Jai imediatamente foi defendê-la, mas um destruidor o prendeu em uma alucinação, e ele então viu a sua mãe se transformar em um zumbi, enquanto Dora estava chorando sentada ao lado do seu corpo inconsciente. Harlan continuava na sua luta contra o destruidor blindado e acabou dando uma surra nele. Ele queria que ele chamasse seu mestre se não quisesse morrer, enquanto ao mesmo tempo Hana convocou seu espírito da árvore para lutar contra o destruidor pistoleiro, mas ela preparou uma armadilha e a machucou gravemente. Então outro destruidor empunhando uma katana chegou das sombras e cortou-lhe a garganta, ouvindo Greenball clamando por ajuda. Harlan então curou Hana com uma mão e lutou com Maldo com a outra, só que essa brecha custou caro pro vovô, porque o garoto que Mayol desconfiou que era o seu irmão acabou acertando o velho com um golpe em X fatal. Só que isso ainda não foi suficiente para matar o vovô da Hana, e ele então liberou toda a sua energia espiritual que tinha em seu corpo. Ele então se transformou em um monstro absurdamente poderoso e começou a batalhar, e enquanto isso seu poder e energia espiritual iam crescendo exponencialmente. Pareceu que eles venceriam aquela batalha, até que de repente o líder dos destruidores apareceu ali, e ele começou a combater Harlan, transformando-se então em um ceifador, e assim eliminou toda a energia de Harlan até que ele caísse morto no chão. E o líder disse então que com Harlan morto o seu objetivo ali estava completo, e assim eles se teletransportaram, levando consigo uma grande parte da mansão. Tudo ali estava agora completamente destruído. Então depois disso o grupo se reuniu na casa de Jai, e a notícia da destruição do castelo de Harlan começou a percorrer a cidade. Greenball cuidou dos ferimentos de Hana e Dora ficou visivelmente frustrada pela humilhante derrota que eles tinham sofrido, e apesar de não conhecer nenhum de seus inimigos, Dora queria se vingar, mas Jai sentiu que a diferença dos poderes deles era noite e dia, e ele queria coletar mais informações, pois eles não tinham chance de vencer lutando de frente. Então alguém chamado Stan postou um vídeo ao vivo da luta de Harlan na internet, e até criou uma história em quadrinhos dos invocadores. Dora e Jai decidiram ir atrás desse tal Stan. Eles não sabiam por onde procurar, mas logo descobriram que Stan estava a caminho de um evento de autógrafos e segurava um smartphone que ela usava para hackear tudo o que queria. Com os seus poderes ela se colocou em todos os outdoors da cidade e comemorou o seu evento de autógrafos, mas ninguém parecia
parecia dar a mínima para aquilo que ela estava fazendo. Stan então chegou ao seu evento de autógrafos e começou a se desesperar por ver que não tinha ninguém no evento, mas Jai pegou o livro de Stan e começou a agir como se aquele fosse o melhor livro que ele já tinha lido em sua vida. E aí ele foi e comprou todos os livros na barraca dela, e a Stan então quis retribuir o favor ajudando ele e revelou que ela sabia quem eles eram o tempo todo. Dora então chamou ela de perdedora, pois tudo que ela fez foi usar o smartphone, mas Stan conseguiu reunir informações mais confidenciais do mundo graças a isso, e ela até disse a eles que Steve Jobs era também um invocador. Isso, o cara que criou aquele celular da maçã, de acordo com ela, era um invocador. E ele apenas teria fingido a sua morte, olha a teoria da conspiração no meio do anime. E o pior é que esse papinho colou pra cima da Dora e ela ficou totalmente interessada em aprender a usar um smartphone também. E a Stan foi lá e começou a mostrar pra Dora tudo que ela poderia fazer de legal no smartphone. Tinha ficado mó clima de paz, mas do nada um bando de espíritos robôs lançou um ataque contra eles. E por muito pouco eles não foram atingidos por esse ataque. E então Stan mostrou que o smartphone não era apenas para coisas divertidas e disse pra todos que havia ali 4 alvos suspeitos chegando até eles. E ela tirou todas essas informações do seu smartphone. E todos eles depois disso simplesmente fugiram. E ela disse a todos para deixá-la em paz, pois os inimigos estavam seguindo ela, não Jai. Só que ele disse que não podia permitir que ela se machucasse. E então todos ali ficaram com ela e o robô continuou atirando neles. E a Dora então, tentando entender a situação, perguntou pra Stan se tinha alguém que queria que ela perdesse a vida. E a Stan deixou todo mundo chocado depois de dizer que todos tinham se tornado seus inimigos, porque com seus poderes e smartphone ela tinha descoberto informações secretas de todo mundo, incluindo pessoas extremamente poderosas. Então ela não sabia ao certo quem poderia estar atrás dela. E enquanto o robô se aproximava deles, Stan disse a todos para pularem da ponte. Aquele ditado, se alguém fala você pula, mas todos ali pularam e pousaram perfeitamente em um conversível. A doce vida no mundo dos animes. O Jay ficou tão confuso com aquilo porque não tinha dirigido nunca um carro, mas Stan disse a ele que ela o controlava através do seu telefone. Exato, ela faz tudo pelo telefone. E ao escanear os robôs através do seu telefone, ela descobriu que todos eles pertenciam a um Destroyer Gunslinger. E ela então se sentiu calma, pois eram de baixa patente robôs. Só que os robôs provaram que ela estava errada logo depois e quase rolaram o carro que ela estava pela rodovia. Stan então se perguntou se eles eram os novos modelos atualizados, e Dora assumiu a sua forma quente para atirar nos robôs com espadas mágicas. Stan conseguiu derrubar um deles eletrocutando ele, e todos então começaram a comemorar nessa hora. Mas Jai disse para elas ficarem alertas, pois ainda restavam 3 robôs fora aquele, e eles então se aproximaram do carro e começaram a chover balas nele, forçando Jai então a formar um escudo ao redor do carro. E como suas balas não conseguiram passar pelo escudo de Jai, os robôs explodiram a estrada, e então todos começaram a cair no chão. Felizmente Dora pensou rápido e utilizou as suas asas para carregar todos eles, mas eles eram muito pesados para ela carregar sozinha, então mesmo assim eles acabaram caindo no chão. E os robôs os cercaram ali por todos os lados, e pouco antes que eles pudessem atirar neles, Stan de repente invocou um Transformer da Shopee e começou a debulhar na porrada todos aqueles robôs. E com esse Transformer ela conseguiu de fato derrubar um por um os robôs inimigos, só que ela acabou ficando exausta e sem energia nenhuma até que ela caiu no chão. E assim caiu uma peruca da cabeça dela e descobrimos então que a Stan na verdade é um garoto. E isso na verdade deixou todo mundo ali bastante chocado, viu? Depois disso eles foram pra residência de Stan, e lá ele mostrou pra eles um mapa de energia espiritual e explicou pra eles que a mansão de Harlan era como se fosse uma mina de ouro para os destruidores, considerando a quantidade de espíritos que estavam ali presentes. E no passado havia pouca ou nenhuma atividade de invocação na cidade, mas um dia o poder espiritual começou a flutuar e as atividades tanto dos espíritos quanto dos destruidores começaram a aumentar à medida que mais e mais espíritos despertavam naquele dia. Dora tentou se lembrar do que tinha exatamente acontecido naquele dia, então Jai revelou que ela foi convocada por ele naquele dia, e aí o seu cérebro começou a fritar novamente misteriosamente. Então todos chegaram à mansão de Harlan depois disso, e Stan usou o seu celular para destacar toda a história da área do lugar. Usando o seu smartphone ele reconstruiu a cena do crime e contou a todos como os Destroyers tinham planejado aquele ataque. E ele revelou também que o 7º Destruidor poderia absorver espíritos e também sugar a alma das pessoas. O grupo então investigou o buraco criado pelos Destroyers durante a batalha e todos deslizaram até lá para ver o que tinha. Stan usou então seu telefone para revelar inúmeras quantidades de espíritos trancados que haviam sido presos no passado pela família de Hannah ali na mansão. E assim todos perceberam que esse era o principal motivo para os destruidores atacarem aquela mansão.
De acordo com Stan, Harlan era um dos invocadores mais fortes que existiam, e ele poderia ter vencido facilmente os destruidores se não fosse 1 contra 7. Pois é, nós brasileiros também sofremos muito com esses mesmos números, não é verdade? Mas enfim, Jai encontrou um fragmento da armadura de Maldo e Maio então cheirou o fragmento para revelar que ele tinha a fragrância de uma flor do equinócio, e essas flores aparentemente só cresciam em uma floresta de pedra a 300 quilômetros da cidade, e eles então concordaram mutuamente em ir até lá para conseguir encontrar o destruidor responsável por aquilo. E no caminho para a floresta de pedras, Jai preparou um lamen para todos, e Stan ficou bastante surpreso com suas habilidades culinárias e perguntou um pouco sobre o passado do garoto. Ele então revelou que morou com os pais até ficar doente, e eles então se mudaram constantemente de cidade em cidade, então ele não teve a chance de fazer bons amigos por conta disso. O seu pai acabou desaparecendo sem dizer uma palavra sequer a ele, e alguns meses depois a sua mãe também tinha ido embora, e os seus parentes distantes cuidaram dele até que ele tivesse idade suficiente apenas para viver sozinho. Dora tentou então confortá-lo e disse que ele poderia descansar a cabeça nos boings dela sempre que ele quisesse. Meio pediu para que ela contasse a todos sobre o seu passado também, porque queria saber mais sobre Dora. Só que ela disse que apesar de viver há mais de 3 milhões de anos, não havia muito que ela pudesse se lembrar. Ela só sabia que vagava de um lugar para outro e que sempre tentava se lembrar do seu passado. Só que quando ela fazia isso, a sua cabeça começava a doer toda vez, como se o seu cérebro estivesse sendo frito. E ao ouvir isso, Stan então fez uma varredura em seu corpo e mostrou a todos que o seu coração estava selado. Exatamente, o coração de Dora estava selado por correntes mágicas, e essas correntes selaram a memória dela também. Então eles foram dormir porque tinham uma dura batalha esperando por eles na sequência. E pela manhã, quando eles chegaram até a floresta de pedras e desceram do caminhão porque ele não conseguia ir mais longe do que ali, eles avançaram pela floresta de pedras e finalmente chegaram a uma aldeia, sendo que essa aldeia tinha sido destruída e não havia mais ninguém morando ali. Stan então disse a todos que aquela costumava ser uma vila de verdade até 10 anos atrás, e que a vila inteira teria sido destruída e que todos que viviam nela tinham desaparecido. Seguindo em frente, então, eles chegaram ao enorme mar de flores e avistaram uma casa no meio deste campo. Havia um homem morando lá, e todos se esconderam nas flores, pois pensaram que o homem poderia ser um destruidor, precisamente aqueles qual eles estavam procurando. Mas ele simplesmente começou a arar o campo como um ser humano normal. Stan então examinou o seu rosto e tentou encontrar os seus dados na internet, só que estava demorando muito para ter retorno ali. Então o homem continuou ali de boas o seu trabalho e todos aguardaram a conclusão do download do perfil dele. Só que a Dora acabou tomando um baita susto e acabou com todo o disfarce junto com o Jai. O homem percebeu a presença deles e começou a acenar. Então Jai se aproximou dele e disse que estava ali apenas para comprar comida. O homem então ofereceu a ele chá e trouxe refeições embaladas para ele e seus amigos. Dora começou a pensar que ele poderia ser apenas um cara normal, afinal de contas, já que aparentemente ele não conseguia vê-la, e ele agiu com calma diante de toda a situação, o que provou ainda mais o ponto de vista dela. Ele não esperava que ninguém o visitasse e ficou bastante animado porque morava ali sozinho naquele lugar há muito tempo. Jai então se perguntou quanto tempo ele levou para plantar todas aquelas flores do lado de fora. Então ele lhe disse que havia uma garota inocente chamada Rua que sonhava em cultivar flores ali, só que nenhuma das flores desabrochou, e quando ela faleceu, ele herdou o seu último desejo de cultivar. Então depois disso as flores começaram a crescer naquele local, e em 10 anos ele transformou toda aquela área em um mar de flores em homenagem àquela garota. Então do nada uma violenta tempestade se aproximou do seu local, e o homem olhou para as flores com medo, pois todas elas estavam sendo destruídas pelos ventos fortes. Ele ficou furioso e tentou dar um soco no vento para que ele fosse embora, e bem nessa hora o download do perfil dele que a Stan estava tentando descobrir sobre o seu passado foi concluído, e ela disse pro Jai se afastar dele, pois ele era o destruidor Maodo. E então, antes de enlouquecer completamente e se transformar em um destruidor, o cara pediu pra Jai para ajudá-lo, mas já era tarde demais, pois de repente ele perdeu a sanidade e começou a perseguir Jai e tentou socá-lo. Só que Jai bloqueou o golpe utilizando a sua magia. No entanto, ele era tão forte que o escudo se transformou em pedacinho, e Jai e Dora foram derrubados para longe. Mal tentou arranhá-lo, mas sua pele era tão grossa que ele não sentiu nada do ataque. Maldo começou a persegui-los e Jai e Dora aproveitaram a oportunidade para cortá-lo pelas costas, só que isso também não teve efeito nenhum. Dora se lembrou então que tinha um trunfo na manga e pediu para que Mail cobrisse ela e Jai por algum tempo. Então ela atacou implacavelmente e evitou todos os seus ataques usando a sua incrível velocidade, porém eventualmente Maldo foi capaz de pegá-la e
jogou Mal no chão. Sem ter outra opção, Stan entrou no campo de batalha e disse aos outros que faria de tudo para ganhar algum tempo pra ele. E a única coisa que ele pediu é que se ele perdesse a vida ali naquela batalha, ele queria que Jai comprasse alguns mangás novos pra ele no túmulo. Então depois disso, Stan foi pra frente do bichão e tentou confrontá-lo, mas ele não conseguiu tancar não. Ele tentou até escanear o cérebro do bicho pra descobrir alguns traumas, mas não foi o suficiente. Ele teve que ser salvo no final pelo Jai. E enquanto a intensa batalha rolava, as flores naquele campo começaram todas a serem destruídas. E no lugar delas, cadáveres começaram a surgir por todo o canto. E então eles descobriram que Maodo, aquele cara ali que antes parecia tão amigável, era o responsável por ter eliminado todo o vilarejo. E agora eles estavam diante dos esqueletos dos antigos moradores dali. A situação estava por um fio, mas um pouco de tempo depois, Jai agora estava fortalecido graças a Dory e conseguiu conjurar um escudo forte o suficiente para protegê-lo do ataque de Maodo. Ele sentiu uma poderosa onda de energia dentro de si, e Dory então compartilhou suas memórias de diferentes armas e técnicas, e disse a ele para atacar Maodo como se fosse um louco. E ele então usou uma lança espiritual para destruir imediatamente a sua armadura e continuou atacando ele. E a cada ataque ele quebrou um pouco mais da armadura até conjurar o martelo do Thor. Exatamente, o cara acabou de upar aqui e conjurou um martelo lendário. E aí depois disso ele destruiu a armadura completamente. E a Dory estava prestes a acabar com ele de vez, mas o homem agora implorou para ela não matá-lo, pois isso só pioraria as coisas para eles, afinal. Dory então disse para ele parar com essas mentiras, mas Maodo implorou. Ele começou a se justificar dizendo que ele era um monstro que foi amaldiçoado com um espírito parasita desde que nasceu. E esses espíritos então se alimentam da carne e do cérebro dos seus hospedeiros para se sustentar, até engolirem completamente o seu hospedeiro e assumirem o controle total dele. A sua mãe, por exemplo, morreu ao dar à luz a ele, e seu pai teve um colapso mental alguns anos depois. Na vila, durante a infância, diversas crianças mexiam com ele e certa vez ele acabou perdendo o controle e acabou com todas elas de uma só vez. Devido a esse incidente, os aldeões fizeram um julgamento e ele acabou então sendo espancado até ficar à beira de perder a vida. E eles então amarraram uma pedra enorme e deixaram ele ali para que ele apodrecesse, mas nenhum deles pensou que ele sobreviveria àquilo, e ele estava disposto a comer até terra para encher a sua barriga e sobreviver, até que uma garota chamada Hela se aproximou dele e deu a ele metade do seu almoço, dizendo a Maodo para não contar a ninguém sobre o que ela tinha feito, e ela continuou a fazer aquilo todos os dias para ajudá-lo. Ela sempre tinha sonhado em cultivar flores naquelas rochas, e algumas semanas depois, quando uma flor cresceu no braço da pedra de Maodo, ela então de felicidade deu um abraço nele, e Maodo soube naquele momento que ele finalmente tinha alguém para proteger. Os anos foram passando e eles se tornaram adultos, mas os aldeões viviam uma vida difícil, pois as colheitas pioravam ano após ano no vilarejo, e todos sempre culpavam Maodo por isso. E eles diziam absurdos, como se tirar a vida de Maodo seria como livrá-lo do sofrimento eterno, e como se ele fosse responsável por todo o fracasso nas colheitas. E então um dia toda a aldeia se reuniu para espancá-lo, mas Hela defendeu Maodo e usou seu corpo como escudo para protegê-lo, dizendo a todos que ele não era nenhuma maldição. Mas os aldeões não se importaram com nada e Hela acabou sendo morta por ele. O sangue dela caiu bem no rosto de Maodo, e com o cadáver em seu braço ele perdeu o controle sobre si mesmo, fazendo com que o parasita assumisse o controle. E ele então arrasou toda aquela aldeia e destruiu tudo que tinha à sua frente, tendo o sangue da garota que ele gostava em seus braços. E com o sangue dos aldeões espalhados por toda aquela terra, finalmente flores começaram a crescer ali. Depois disso, Maodo sentiu que precisava perder a vida, mas ele sabia que com a sua morte o mundo seria um lugar pior, isso graças ao parasita em seu corpo, então ele tinha que viver por conta disso. Porém, o selo colocado nele para suprimir o parasita acabou enfraquecendo, e ele começou a perder o controle sobre si mesmo aos poucos, até que o seu corpo foi totalmente dominado pelo espírito parasita. Então os outros Destroyers estavam testemunhando essa luta de longe, e o ceifador ordenou que todos ali se reunissem. Quando Maodo estava chorando sobre o cadáver do seu amor no passado, ele se aproximou dele e selou o parasita dentro dele, em troca de ajudá-los a destruir todos os observadores. Vendo Maodo no meio do espírito parasita, já estava prestes a resgatá-lo, mas Stan parou ele e disse a ele que ele já estava morto e não havia mais sentido em salvá-lo. Todos eles então perseguiram o parasita juntos e combinaram os seus ataques, mas o espírito era tão forte e eles não aguentaram. Mal foi empalhado nas entranhas e forçado a voltar à sua forma original, enquanto Stan foi derrubado com um soco apenas. Jai fez um grande esforço atacando constantemente
constantemente o espírito e conseguiu empalar a cabeça dele com as terras espirituais. Mas isso não pareceu ter nenhum efeito, pra falar a verdade. Jai então pediu a Dora que ela lhe desse todos os seus poderes e ele canalizou um ataque enorme, mas poderoso o suficiente para tentar acabar com o espírito só de uma vez. Porém, esse golpe que parecia tão poderoso acabou sendo tancado com muita facilidade e depois disso Jai ainda tomou um soco para ficar ligeiro. Com isso, Jai ficou inconsciente e viu em um sonho o cristal que era a fonte do poder de todos os espíritos. O espírito parasita continuou ali atacando o cadáver de Jai, mas Dora o protegeu com a sua vida até que seus poderes se esgotaram e os dois acabaram sendo lançados no ar. Só que naquele momento Jai tocou o cristal bem na hora, então Dora se transformou em uma verdadeira deusa, aquela que deveria estar selada nela há mais de 3.000 anos, e agora ela teve de verdade os seus poderes desbloqueados. Dora então invocou uma espada planetária para destruir o espírito. Jai finalmente ganhou consciência e viu o verdadeiro poder de Dora pela primeira vez, entendendo que aquela garota que parecia uma criança às vezes era extremamente poderosa. E depois de derrotar o parasita, ela foi e voltou exatamente para a sua forma infantil e irritante de antes, e perguntou pro Jai se ele estava bem, e assim eles venceram a sua primeira batalha de verdade, sendo que a partir desse momento eles passariam a ser caçados pelos destruidores. Depois da luta, Jai prestou uma homenagem a Maldo e todos foram embora, até que quando a noite chegou, os outros Destroyers vieram prestar as suas últimas homenagens a Maldo também, e o Grim Reaper sugou a sua alma para ver as memórias de toda a batalha que tinha acontecido. Depois vemos que a briga com Maldo deixou todos feridos e todos voltaram na van do esquisito para tratar os ferimentos de Jai e Mile, que eram quem tinham sido mais feridos em toda a batalha. E enquanto eles estavam prestando os primeiros socorros ali, o telefone de Stan começou a tocar um alarme, indicando que algo estava vindo na direção deles. Eles nem tiveram tempo de reagir, então um destruidor atravessou o portal para cortar a van a qual eles estavam pela metade. Todos então ficaram suspensos no ar e o irmão de Mile chegou através do outro portal, ferindo então fatalmente Mile e Stan naquela hora, mais uma vez eles surgindo de surpresa. E agora eram eles que estavam sendo caçados, afinal de contas. E bem diante dos seus olhos, Jai vê seus amigos Stan e Mile recebendo golpes na cabeça e perdendo a vida bem na sua frente. E ele não teve a chance nem de reagir para ajudá-lo. E então Jai se viu ser erguido ao ar por um homem misterioso e ele então recebeu um golpe fatal. A última coisa que ele se lembrava era de ver Dora chorando por ele, e a sua alma então foi transferida para o espaço entre o espaço e o tempo. Então corta para uma pessoa misteriosa que chega e mostra para Jai que Dora também foi morta pelos destruidores desse incidente, e eles absorveram ali todas as almas e memórias de seus amigos depois de terem feito aquilo. Sentindo-se frustrado com isso, Jai se repreende por não ter conseguido fazer nada para protegê-los. Parecia tudo perdido, no entanto o homem misterioso ofereceu a ele 3 minutos para voltar atrás e tirou a cobertura da cabeça, revelando então que ele era simplesmente o pai de Jai, que ele achava então ter abandonado ele muitos anos antes, e ele lhe disse para ir até a fornalha demoníaca e voltar no tempo 3 minutos antes dos Destroyers atacarem a sua van, onde ele tinha sido fatalmente ferido ao lado dos seus amigos. Felizmente, graças a essa ajuda do seu pai, Jai conseguiu mudar o destino e salvou todos os seus amigos. Depois disso, eles foram para a casa de Jai para procurar por Hana, mas encontraram uma carta que ela tinha deixado. Em seguida, o grupo embarcou no helicóptero da garota em direção à tal fornalha demoníaca, que é revelado então que é um lugar onde os invocadores percorrem uma trilha para se tornarem mais fortes, e que todos os invocadores desde os tempos antigos, incluindo o avô de Hana, tinham treinado lá. E apesar de ser a pessoa com mais conhecimento no mundo, Stan não tinha ideia de onde ficava essa tal fornalha demoníaca, mas felizmente Hana deixou a coordenada para os seus amigos, e bem à frente deles tudo o que eles puderam ver foi um mar violento e uma tempestade devastadora. E logo é revelado que aquele lugar era chamado de Mar da Morte, pois inúmeros aviões e navios haviam desaparecido ali, e é então dessa forma, com eles a caminho da tal fornalha demoníaca, que acaba a primeira temporada desse anime incrível. Comenta aí se você gostou do vídeo e se você quer mais vídeos desse estilo resumindo um anime completo. A sua opinião é muito importante pra mim e a gente se vê então no próximo vídeo. Valeu, tchau, tchau!